Bem-vindos Rio Info 2020, canal Quem Sabe. Nós estamos aqui, vamos falar um pouco de educação, tecnologia na educação, pré-pandemia, pós-pandemia, pandemia, o que está acontecendo. Nós estamos no movimento EAD, isso vai continuar, isso não vai, o que vai acontecer a nível de tecnologia, dados. Gente, a gente tem uma gama de conhecimento aqui dentro. Nós temos pessoas aqui que são feras nos pontos que elas fazem. Tá? E eu convidei, cada uma deles, eles vão se apresentar agora. Cada um deles tem uma especialidade, são especialistas em determinada área e vão ajudar vocês a entender um pouquinho melhor o que está acontecendo agora. Clarissa, agora é com você, por favor, se apresente. Bom, boa tarde, boa noite. Meu nome é Clarissa, eu sou bibliotecária, atuo na área já há 20 anos. Eu tenho uma empresa de consultoria em gestão da informação, a Códice, que realizamos trabalho de organização documental e das informações. Trabalhamos com elaboração de metodologias para padronizar a linguagem empresarial, em virtude de tentar melhorar os negócios, né, os documentos das empresas e além de outros trabalhos como pesquisa, escrita e coisas mais aprofundadas. Eu trabalho também na área da educação e creio que é isso. Eu vou passar a bola agora para o Wagner. Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você vai estar vendo aí esse vídeo. Eu me chamo Wagner Talarico, sou profissional de educação, sou professor de informática, do curso técnico de informática, de uma escola preparatória, de curso técnico, sou professor e coordenador de um curso preparatório dentro dessa escola para sargento técnico da aeronáutica, sou especialista na educação à distância e viemos aqui se encontrar um pouquinho para debater um pouquinho sobre a nova educação que está pintando pós-pandemia, né? Então é isso, vou deixar um pouquinho o nosso amigo Roberto falar aí. Fala galera, meu nome é Roberto, eu sou estatístico e cientista de dados. Eu trabalhei em diversas áreas, né, desde bolsista do IPEA com o pesquisador Ricardo Paes e Barros, passei na Prefeitura do Rio também, no IPP, trabalhei na assistência social do Rio, fiquei 7 anos na área social do Itaú e no último 1 ano e meio abri a minha empresa, né, que é uma empresa de data science para impacto social. E nosso objetivo é apoiar a tomada de decisão com base em evidência, né? Então, a gente sempre foi ligado nessa área de dados, mas sempre com decisões na área social, né? Principalmente na área de educação. Nesse 1 ano e meio de empresa, a gente vem apoiando diversas instituições, né? 3 delas na área de educação, inclusive até fazendo algumas políticas, ajudando a fazer pesquisas, né, para ajudar políticas públicas de educação. Bom, cada um de vocês se apresentaram, é importante, vocês viram aqui, gente, que cada um tem um skill diferenciado e todos se completam. Se você parar para pensar, todos aqui se completam. O Wagner na parte da educação, a Clarissa na parte de auxílio empresarial e dentro da área de pesquisas, né? O Roberto na área de dados, de ciência de dados, que é importantíssimo dentro dessa área de educação, importantíssimo hoje em dia, né? O dado é o bem mais importante, não só para uma empresa, mas também para uma escola, para o mundo em geral, né? E dentro desse cenário, tá? Dentro dessa coisa toda, nós sabemos que nós tivemos um mundo pré-pandemia, nós tivemos um mundo dentro do lockdown, um mundo a nível quando aconteceu a pandemia, né? Que pegou muita gente de surpresa, e vamos ter um mundo pós-pandemia, né? Um mundo pós-Covid, espero que com a Covid eliminada, né? A gente aguarda isso, mas
Wagner, você é o primeiro agora. Eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que você viu a área da educação, se ela estava preparada para o mundo que chegou agora em fevereiro? Chegou, de repente, aconteceu. Como é que você viu que a área da educação estava no momento, a nível tanto de tecnologias quanto de estrutura mesmo? Marcos, quando a gente fala da questão da educação na pandemia, a gente tem duas vertentes aí e dois modelos de educação muito diferenciados, né? Quando você me pergunta se a educação estava preparada para isso, a gente tem um paralelo aí e um divisor de águas. Quando a gente fala da questão da educação a uma instituição privada, eu posso dizer que muitas instituições privadas, inclusive a instituição que eu trabalho, já estávamos preparados para isso. Eu não vou te dizer que foi um baque, porque ninguém esperava essa pandemia, mas quando a gente precisou utilizar a ferramenta de ensino à distância, ou melhor, de ensino remoto, né, porque tem uma diferença entre ensino remoto e ensino à distância, os nossos alunos e os profissionais da área de educação já estavam capacitados, porque isso a gente já usava essa tecnologia há muito tempo, antes dessa pandemia. Mas eu não posso te dizer hoje na questão da escola pública, né? Eu acho que a escola pública não estava preparada, não está preparada e não está se preparando para isso. Eu, inclusive, estava falando essa semana, numa conversa, né, com amigos meus, e quando eu, há 3 anos atrás, fiz uma pós-graduação voltada para ensino superior, né, especialização em docência do ensino superior, o meu projeto apresentado foi um projeto falando sobre a educação 3.0. Lembrando que hoje a gente já está dentro da educação 4.0. Então, há 3 anos atrás, eu falava da educação 3.0, que a banca que me avaliou, onde tinha doutores ali, nunca tinha ouvido falar ou pouco falar da educação 3.0. E muitos ali me criticaram, falando que o que eu estava falando da educação 3.0 era um tipo de educação voltado para as escolas, a ser aplicada para as escolas privadas e não para as escolas públicas. Era impossível, devido a recursos. E aí isso demonstrava uma falta de conhecimento realmente sobre o que é uma educação 3.0, e isso há 3 anos atrás. E o que nós estamos aplicando hoje já é uma evolução da educação 3.0. Então, se naquele tempo que eu já falava e que muitos países já solicitavam e apontavam para esse tipo de educação, se o nosso país, né, as nossas escolas públicas, os nossos governantes, tivessem se atentado para esse tipo de metodologia de educação, e fala da educação híbrida e tudo mais, eu acho que seria muito mais fácil dentro da escola pública e também dentro da escola privada essa preparação. Mas, infelizmente, poucos se atentaram e hoje estão tendo que aprender na marra, né? Então, assim, a educação sofreu muito. A educação, não, no modo geral, eu posso dizer que são poucas instituições que estavam preparadas e estão preparadas, né? Poucos profissionais de educação preparados, mas eu vejo que vai ter uma mudança radical pós-pandemia, né? Mas como foi a sua pergunta, quando tudo começou, eu posso te dizer, se eu for medir em porcentagem, que mais da metade das escolas e instituições não estavam preparadas para o que iriam enfrentar. Mas conseguiram enfrentar, estão enfrentando bem. Pelo menos as escolas privadas. Tem, isso aí a gente pode notar, porque é mais recursos, né? Infelizmente, você tem mais... uma coisa existe na escola pública que é a vontade política. Né? Eu acho que isso denota muito, gera um problema maior por conta disso. E essa vontade política acaba atrasando determinados processos dentro da escola pública.
né? Que às vezes não gera, faz com que você consiga gerar com a rapidez necessária que teve essa pandemia, o processo que deveria ter sido feito, né? Marcos, eu vou até além, tá? Eu acho que além dos recursos tecnológicos, para muitos profissionais de educação, eu posso criar agora uma confusão, muita gente pode me odiar, mas eu vou te dizer que falta conhecimento mesmo de como aplicar essas tecnologias. Sim. Como aplicar esse tipo de educação. A gente está falando de um país que hoje nós somos considerados um país analfabeto tecnologicamente. Né? Roberto? Então, achei muito interessante o que o professor Wagner falou, e eu queria complementar em alguns sentidos, né? Acho que o professor Wagner, melhor do que eu, vai me corrigir aqui se eu falar algo errado nesse sentido, mas quando você fala em aula, né, EAD, você é totalmente diferente do que você pegar o problema que foi na pandemia para a educação, que é os professores estavam preparados para ensinar na sala de aula, né? E não é simplesmente liga um aplicativo digital e começa a dar sua aula e que isso vai substituir a aula normal. E, por outro lado, isso é totalmente diferente também de técnicas de ensino à distância para você ensinar, né? Então, acho que tem essa dificuldade. Agora, eu queria contribuir um pouquinho com uma pesquisa que a gente vem fazendo com o pessoal do Instituto Península, que é o seguinte: eles são um instituto, né, que a preocupação deles é o docente, tá? Então, nesse período de pandemia, a gente preparou 4 momentos de pesquisas, né? Então, no primeiro momento, era entender logo o que era o choque, qual foi o problema. Aí fizemos uma segunda aplicação, que foi em torno aí de 1 mês e pouco depois do início da pandemia. Agora a gente está fazendo a terceira fase, mas os dados dessa pesquisa corroboram tudo que o professor Wagner falou, que os professores não estavam preparados para ensinar remotamente, as secretarias de educação não tinham condições tecnológicas para poder providenciar esse ensino à distância, né? E tinha até um certo receio dos professores o quanto que a tecnologia poderia ajudar, né, nesse aprendizado desses alunos, né? Agora, um ponto interessante que a gente encontrou foi que pós-pandemia, Marcos, o muito legal é que antes os professores não tinham assim uma visão muito positiva de como a tecnologia poderia ajudar na educação, e agora é quase unanimidade que eles acham que a tecnologia tem um papel enorme nesse aprendizado novo dos alunos. Quer dizer, tem uma mudança já aí de paradigma que essa pandemia trouxe para a gente, né? Então, assim, estou vendo um lado do copo um pouco cheio, que poxa, muito legal, vamos agora realmente entender como é que essa tal tecnologia pode ajudar a melhorar o aprendizado e conhecimento dos alunos. Não, perfeito. A tecnologia, ela é o meio, né? Ela não é o meio, nem às vezes até o fim, a gente pode assim dizer, mas o objetivo da tecnologia é trazer benefícios, trazer uma certa velocidade, né? Em você poder implementar determinadas coisas. Clarissa, agora uma coisa com você rapidinho. Vamos lá. Você ouviu o que o Wagner falou, você ouviu o que o Roberto falou. Dentro do teu cenário empresarial, dentro do teu cenário que você trabalha com a parte de biblioteca, você trabalha com a parte de contexto, textos, você imagina o teu cenário no EAD, como é que você imagina isso, como é que você imagina dentro desse cenário todo agora que a gente passou, o que você enxerga? Bom, Marcos, eu enxergo essa questão, essa evolução tecnológica, ela já era para ter acontecido já há um tempo. Eu creio que essa pandemia, esse vírus, veio justamente para quebrar essa barreira que falta
em relação a até mesmo você ter o conhecimento sobre o uso dessas tecnologias. Eu penso bastante que essa parte tecnológica e aprendizado, a educação, ela vem colaborar muito com a questão de metodologias ativas. Você vai quebrar aquele paradigma que o ensino, as aulas, é sempre presencial, professor e aluno, onde o professor diz e o aluno escuta, né? Vai haver mais interação e as formas de aprendizado, elas virão de diferentes formas, né? Por exemplo, tem alunos que são mais visuais, outros mais auditivos, outros gostam mais de ler. Então, você vai utilizar essa tecnologia a favor para colaborar com a sua aquisição de conhecimento. Então, você para somente de usar o livro. Eu, como bibliotecária, gosto muito de livro, creio que são as fontes mais confiáveis em termos de referências, né? Claro que existem outros tipos de fontes, inclusive no meio digital, que são imprescindíveis para fomentar o conhecimento, e creio que isso é realmente uma nova maneira de poder adaptar e ensinar para os alunos e os professores também aprenderem, né? Porque agora não é só a questão do professor ensinar, o professor também está aprendendo tanto com esse novo cenário e também com os alunos, porque os alunos entendem muito mais de tecnologia do que nós, né? Principalmente as crianças que nasceram no ano de 2000 para cá, que são considerados os natos digitais. Então, existe também uma diferença entre essa questão até que o professor Wagner falou, que é a questão do conhecimento tecnológico, né? Então, nós que somos anteriores a essa data, somos imigrantes digitais. Então, creio que haverá um equilíbrio em relação a isso. Uma coisa que você falou agora muito interessante, e isso aí eu tive até numa palestra recente agora, eu tive ouvindo sobre isso. Você tem a geração dos baby boomers, né? Você tem a geração X, a geração Y, chegaram até a geração W, que é em cima da geração dos anos 2000 para cá, é uma geração em cima da geração dos anos 2000, né? Então essa geração do ano 2000 para cá, como você falou, e isso aí é uma geração que está acostumada com a tecnologia, né? Lembrar que a internet no Brasil, ela começou a se tornar popular a partir de 95, né? Onde foi lançado os BBS da vida. Não sei se vocês chegaram a utilizar os BBS, né? Eu utilizei bastante os BBS, eu sou aquele cara ávido por tecnologia. Lançou a internet, eu já fui um dos primeiros a entrar para tentar descobrir o que era, e achei aquilo ali, para que serve isso, né? E hoje a gente já sabe que a gente não vive sem. E cada vez mais vão ser digitais, tá? Eu vou lançar uma questão agora e vou passar para vocês. Tanto vou começar com Clarissa, depois eu vou ao Roberto, e o Wagner vai ser o nosso último agora, porque essa coisa vai ser bem interessante. Eu vou explicar o que é. Nós estamos num momento agora, nós estamos numa fase que a gente, volto a frisar, nós somos bastante digitais, né? Nós temos os Kindles, nós temos as gerações de livros online, você tem uma biblioteca. O Roberto conhece a parte de dados, a gente sabe que a gente não está mais em um data lake, a gente está num data ocean, daqui a pouco a gente está num data universe, né? Porque a quantidade de petabytes de dados, de geração de dados que estão acontecendo aí, a coisa é absurda, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: essa geração que a gente está agora, tecnológica, tá? Ela não enfrenta problemas que nós enfrentávamos antes. Ela não enfrenta problemas de digitalização, ela não enfrenta problemas de estar online, tá? Como é que nós podemos, na realidade, pensar o seguinte: a Clarissa falou o hábito pela leitura, o hábito pela concentração, né? E trazer essas crianças, trazer esse jovem para dentro do ambiente escolar e trazer para dentro do conhecimento. Como é que vocês imaginam que vocês vão conseguir fazer isso dentro de um ambiente que agora, a partir de agora, vai ser online e cada vez mais online? Ou seja, vocês imaginam, pergunta é o seguinte, eu pelo menos acredito muito nisso,
A pandemia fez a gente sair do século XX e entrar no século XXI. O que vocês pensam sobre isso? Clarissa primeiro, depois o Roberto, depois o nosso amigo Wagner. Mas já vão pensando nas respostas. Nós saímos do século XX, estamos no século XXI. E aí, o que vocês acham? Bom, Marcos, essa questão dessa, digamos, ruptura, né? Do nada a gente acabou tendo que mergulhar de fato, né, nessa questão da tecnologia. Em relação a essa nova realidade, creio que existe agora então uma imersão, né? Nós estamos imersos nisso. A gente tem que analisar as coisas positivas que vieram com isso, né? Tudo bem, a gente enfrentou, estamos ainda passando por um lockdown, tá meio estranho ainda, mas quantas oportunidades nós tivemos de poder assistir lives com pessoas que a gente nunca imaginou assistir, agregar conhecimentos de diferentes áreas com cursos abertos, né? Hoje a informação de um tempo para cá, ela tem um crescimento exponencial, né? Ela vem. E hoje a demanda, eu não sei nem dimensionar o tamanho que essa crescente vem, porque além desse crescimento de informação, o uso da tecnologia, você tem uma questão muito importante que é a informação, ela é volátil, né? Então você tem que, ela é volátil, ela se interliga com outras áreas. Acabou de ter só uma disciplina, só matemática, só português. Tudo está conectado, assim como nós estamos conectados nesse novo mundo que surgiu. Então eu creio que essa imersão, ela vai ser positiva para você adquirir conhecimento em qualquer área que você queira. Ela só vem a colaborar. Sim, aí eu passo para o Roberto. A gente falou agora, Roberto, na parte de dados, né? A gente falou numa quantidade de dados, a gente está agora fazendo uma coisa meio disruptiva, né? Ou seja, está saindo do século XX, entrando para o século XXI e fazendo o quê? Você está gerando uma quantidade absurda de dados, né? Ou seja, você tem várias instituições, cada um gerando o seu background de dados, né? Você, como é que você imagina isso? Daqui a pouco você vai ter uma quantidade enorme de informação gerada, né? E como é que a gente vai poder tratar isso de forma que seja aproveitável para as pessoas? Eu acho que assim, veio agora com essa onda da LGPD, né? A gente tem mesmo que discutir essa questão de ética, de privacidade dos dados, né? Segurança da informação. Mesmo porque eu até vou dar um exemplo pessoal, né? Quer dizer, você falou de BBS, cara, eu usei muito a BBS também, aquele prompt do Windows, né? Vou descompactar arquivo e tal, né? O S Robotics. Revelando idades, né? Mas aí quando eu penso nisso e penso o seguinte, olha, cara, eu acho que fui ter o meu primeiro contato com pesquisa, assim, né? Primeira experiência na aula de ciências no ensino médio, né? Que você vai lá com a prancheta, faz aqueles experimentos e tal. Depois eu acho que eu tive na faculdade, né? Quando você vai fazer a sua monografia, e depois vem mestrado e tal, você vai aprendendo técnicas de pesquisa, né? Mas, cara, olhando pro meu sobrinho, por exemplo, de 4 anos, ele já é um pesquisador nato. Então, outro dia, foi aniversário dele, ele ganhou uns inimigos do Homem-Aranha e perguntou para mim quem era. Eu falei, não sabia. E aí ele virou com a cara de menino, moleque, e falou, ora, Dindo, como você não sabe? É só pesquisar no Google. Quer dizer, é um moleque de 4 anos que está pesquisando no Google e já está gerando informação, né? Então, quando você começa a absorver essa quantidade de informações, que vai desde um exemplo prático, né? Se você pegar, por exemplo, uma turma, uma escola de 500 alunos, né?
você tem lá 4 bimestres, cada bimestre você tem 2 provas, tem 10 disciplinas, você vai ter aí 40 mil provas na escola para avaliar. Então, o que você já pode entender sobre aprendizado, eu estou falando só de aprendizado, Marcos, dados assim, de aprendizado, né? Então, só com esses dados você já pode entender o que é dificuldade do aluno, segmentar dificuldades ou não. Se você transpor isso para a parte EAD, você pode entender pelo mapa de calor da tela o que o aluno está mais interessado ou não, se ele ficou com dúvida ou não em alguma questão na hora de responder, ou que tema atrai mais esse estudante, né, para aprender. Então, assim, tem um conjunto de informações que dá a possibilidade da gente analisar, entender e transformar isso em políticas públicas, né? Sem falar ainda de dados para a gestão escolar. Então, se eu estou falando em sistema educacional, por exemplo, prever se o aluno vai abandonar ou não, né? Segmentar dificuldades. Quer dizer, você tem acho que é um momento da gente acho que está acontecendo um pouco isso já, Marcos, que é começar a entender políticas públicas de forma digital, tá? E quando a gente fala isso, e fala em LGPD também, tem uma coisa muito interessante que está surgindo agora na pauta da discussão, que além da LGPD, né, e até por causa da LGPD, que são os dados privados para bem público. Então, como é que você pega, por exemplo, dados de um sistema educacional, não só público, mas também, por exemplo, do Rio de Janeiro, e começa a entender dificuldades dos estudantes e segmentar, né? Então, se você transpor isso, você pode até pegar dados do Waze, por exemplo, para mobilidade escolar, né? Você pensar em melhores trajetos para os alunos irem para a escola. Então, cara, o mundo moderno já chegou, né? A gente só falta ver a esteira rolante na rua, né? Ar-condicionado. Os Jetsons. Os Jetsons, isso aí. Os Jetsons. Wagner, agora é contigo. Eu peguei até uma coisa que escrevi um negócio aqui bastante interessante, que é o seguinte: visto que temos um mundo disruptivo, que a Clarissa lembrou, o Roberto falando da parte da educação, de todo esse lado dos dados, né, da coisa. Então pensamos o seguinte: escola digital, mundo digital. Você falou agora, educação 4.0 é um tema excelente para a gente tocar. Você acredita então nessa escola digital? Ou seja, como é que você vê a sala de aula agora no momento pós-pandemia? Ou seja, o que você imagina que deva acontecer no momento pós-pandemia? Porque muitos dizem que vão retornar à normalidade, outros dizem que não vai retornar à normalidade, outros dizem que você vai ter uma coisa híbrida. Eu, por exemplo, ontem eu estava falando que as empresas muito provavelmente vão começar a trabalhar de forma híbrida. Tá? E o que você acha no ensino? O que você imagina que vai acontecer? Uma escola digital mesmo? Ou a gente vai tentar ainda voltar para o momento anterior? O que a gente vai acontecer no momento agora? Marcos, na realidade, assim, nada vai voltar ao normal, como era antes. Né? Nenhum relacionamento interpessoal de pessoa com pessoa vai voltar como era antes. É tudo novo. E a educação não vai ser diferente. Né? Mas eu acredito que a educação vai ser bem diferente. Eu acredito muito nessa educação digital, nessas metodologias novas que estão chegando da educação 4.0. Só que antes disso tudo, os profissionais de educação precisam aprender. Né? Primeiro, a gente entender que ainda existe uma grande confusão do que está se aplicando agora. Muita gente confunde, não é ensino à distância. O que está se aplicando agora é ensino remoto, e são algo distintos, educação à distância e ensino remoto. E devido a essa tecnologia, você tem um jovem que já utiliza essa tecnologia há muito tempo, né, que ele é muito mais antenado do que muitos professores, e você precisa agora atrair esse jovem para essa nova educação.
E como é que você vai atrair esse jovem para essa nova educação? Você vai atrair esse jovem usando exatamente os recursos que é atraente para ele, né? Então, usar a técnica da gamificação, você usar a técnica de projetos, você usar a rede social a seu favor para aprendizado, em questão de evento, em questão de palestra. Então, você vai ter uma gama de tecnologia a seu favor para que você possa estar trazendo esse aluno para o seu lado. E entender que a tecnologia ela não vai ser o seu inimigo. Na realidade, a tecnologia ela vai ser o seu aliado para essa nova educação. Essa nova educação já está acontecendo. Ela não tem como retornar. Mas precisa dos profissionais de educação terem conhecimento para a aplicação para que isso dê certo. E, logicamente, a gente falando em educação voltada a nível país, né? E aí eu não falar apenas de um nicho de mercado, precisa de recursos tecnológicos, né? Os governantes vão precisar ter um olhar mais atento para esse tipo de educação, um investimento maior, porque agora não é só investimento no livro, né? Não é só investimento em 4 paredes, é investimento no profissional, é investimento na capacitação desse profissional, é investimento nas tecnologias, né? E isso vai abranger uma série de situações. Vai abranger internet para todo mundo, né? Nós temos aí, então, diversos meios, diversas situações que precisam ser melhoradas dentro do país para que essa educação tecnológica funcione. Mas voltar como era antes, não volta mais. Nós vamos caminhando, alguns locais desse país vai caminhar capenga, mas vai caminhar, até que vai chegar um momento que todo mundo vai caminhar junto. Mas voltar como antes não volta mais, Marco. Não, eu também concordo com você. Eu acredito que, na realidade, você tem um cenário agora, eu brinco até que você tem... Hoje tudo é 4.0, né? Nós estamos nas empresas 4.0, nós estamos na educação 4.0, na mídia 4.0, né? Eu brinco que a mídia 4.0, para mim, é a mídia onde antigamente você tinha um ponto e espalhava a conversa para todos. Agora você tem um monte de gente espalhando uma conversa para um monte de gente, né? Então isso tudo aí reflete dentro do que nós temos hoje, né? Eu tive vendo, Wagner, não sei se você concorda comigo, mas eu conheço alguns professores, inclusive algumas escolas particulares, tanto fora daqui do Rio também, e algumas até no exterior. No exterior houve muito mais facilidade do professor, porque o professor dá esse recurso, porque ele já utilizava dentro de sala de aula. Existem algumas escolas aqui no Rio, escolas de voucher, né? Tickets lá em cima, né? Aqueles tickets de 4 mil para cima, né? Que eu conheço algumas escolas nesse sentido, que o computador gera um padrão de sala de aula, né? Chromebook, essas coisas já era padrão. Mas a maioria das outras escolas, isso ainda não existia. O aluno tinha o seu recurso em casa. Ninguém pensava exatamente. A gente podia estar treinado, a gente podia ter... como você falou, você faz parte de um percentual de escolas que é reduzido dentro do estado do Rio de Janeiro. Tá? E se você parar para pensar, dentro do Brasil também é reduzido. Você não tem tantas escolas nesse sentido, dessa forma. Você não tem escolas que se preocupam, por exemplo, em manter alianças com grandes fornecedores. Eu acho que isso é importante, até para você manter o aluno informado e dentro das tecnologias de mercado. Mas o que acontece é que a maioria não estava. Então eu conheci escolas grandes, com um grande nome, que os professores falavam assim: Marco, como é que eu faço isso? Eu estou dando aula, me jogaram entendeu? E para mim, o que aconteceu, depois eu queria uma opinião de todos vocês, Wagner principalmente, depois a gente passa para o Roberto e a Clarice agora. Clarice, você vai ser a última agora, tá? Você está de castigo. Agora, é o seguinte, dentro dessa coisa, eu achei que foi muito jogado, mesmo em escolas particulares, foi muito jogado isso. Eu acho que a tecnologia sim existia, tá?
poucos tiveram treinamento. Como eu falei, tem pessoas que começaram a fazer aula no Google Meet, que a gente começou assim, é amanhã a aula. Eu vou te dar um curso, tá aqui, 30 lições, se vira. Você tem que me apresentar esse curso pronto em 14 horas, você tem que estar bom. Gente que não estava acostumada a mexer com o computador. Gente que não estava acostumada a meter uma mão num teclado. E de repente foi obrigado a dar uma aula online. Né? Isso aí eu acho que foi um problema. O mundo se esqueceu que a gente tinha que entrar no século XXI. Então o mundo se esqueceu que a gente tinha que ser digital. Por isso que quando eu falei, eu provoquei o Escola Digital, eu provoquei nesse sentido. A gente não é digital ainda. E acho que vai demorar um pouco para a gente virar a escola digital. Mas concordo com você, Wagner. O mundo não vai ser mais o mesmo. O mundo não vai entrar mais naquela mesma área. Naquela mesma seara, que teve anteriormente. Você não vai entrar mais nisso. Finalmente você vai ter que ser obrigado a entrar nas tecnologias. E muitas pessoas que são professores de gerações anteriores, muito antigos, tem uma trava. Como é que você acha que o pessoal está lidando com isso agora? Então, Marcos, o que acontece? A tecnologia, eu vi assim, né? Para muitos colegas de profissão, e aí, tanto na educação como em qualquer outra profissão, eu enxergava que as pessoas viam a tecnologia como uma grande inimiga, principalmente voltado para a área de educação. Nós tínhamos aquele professor de universidade, como temos até hoje, aquele professor de escola primária, de escola de ensino médio, tradicional, muitas das vezes, porque nós temos uma educação tradicional, uma educação dentro de 4 paredes. E aí a tecnologia ela servia muito pouco porque se via como um grande inimigo. Como se viu de repente, numa pandemia, uma urgência de que esse grande inimigo tinha que ser o seu aliado. Né? E aí a educação a tecnologia passou a ser o aliado da educação. Só que a galera que já estava antenada há muito tempo não teve essa dificuldade porque já veio vendo isso há muito tempo. Né? E aí eu tenho amigos, professores, que no início, Marco, para fazer uma videoaula, para sentar na frente de uma câmera, ele chorava. Chorava. Porque travava, ele não conseguia. E eu estou te falando de professores conhecidíssimos, excelentes, dentro de 4 paredes. Só que esse professor, ele começou a ver que era importante para ele aprender se ele queria seguir nessa caminhada. Então, te digo que a educação tecnológica chegou tão rápido, né, mas de uma forma para ficar, que eu vou te dar uma pesquisa rápida. Foi feita uma pesquisa na instituição que eu trabalho, que mais de 80% dos responsáveis falaram que se acabasse a pandemia, o filho não voltava para a escola, ia continuar no ensino à distância, no ensino remoto, melhor dizendo. Mas é apenas medo da Covid-19? Não, mas é pelo sucesso, é pela boa aplicação, né? É pelo resultado que esse ensino remoto está trazendo também. Então, esses professores tiveram que se adaptar, e se adaptar muito rápido. Né? Com isso, tiveram que se adaptar a essa nova educação, que em muitos países de primeiro mundo, já está lá na frente. A gente está falando de uma educação, Marcos, 4.0, no qual muitas escolas do nosso país não chegaram nem na educação 3.0. E vou te dizer mais, muitos professores, educadores e diretores escolares não sabem nem o que a gente está falando. Então a gente tem um problema muito maior do que isso. Então, primeiro, esses educadores, essas pessoas precisam enxergar o mundo, precisa enxergar o país, que a educação tecnológica e a tecnologia não é inimigo.
Pelo contrário, ela é aliada, ela veio para ajudar. Então, a gente precisa entender, estudar esse aliado, para poder aplicar esse aliado no nosso dia a dia. Fazendo isso, eu acho que a gente vai ter uma grande revolução dentro da área educacional, né? Porque o cara consegue fazer pesquisas, né? Quem não conhece o Google, né? Ele consegue sair do Brasil e, de repente, no Japão, fazer pesquisa, estudar sobre Hitler sem sair do seu quarto. Mas, para isso, o mediador disso tudo, que é o profissional de educação, precisa estar antenado para orientar a esse aluno a essa usabilidade. Então, Marcos, eu acredito muito, realmente, concordo com você que foi aplicado muito correndo, mas eu acredito muito que esses profissionais estão se adaptando a isso, já se adaptaram muito bem, os alunos estão se adaptando a isso, né? Tem instituições que hoje, como eu te falei, os alunos preferem do jeito que está, e vou te dizer, não é mais fácil não, tá? Muita gente se engana achando que a educação remota ou a educação à distância é mais fácil porque o cara está em casa. Não é mais fácil não, você tem que ter disciplina, você tem que ter uma série de condições para que você tenha uma excelente condição de aprendizagem. Então, Marcos, não tem jeito. A tecnologia está aí, mas precisa olhar para ela como seu aliado e não como seu inimigo. Perfeito. Roberto, dentro dessa premissa que o nosso amigo Wagner passou aí agora, nós achamos... O que você acha? A tecnologia está pronta para isso? Ou ela ainda precisa evoluir muito mais? O que você imagina nesse lado? Então, acho que quando a gente pensa em tecnologia... Eu vou dar um exemplo até em outra área. Eu estava num grupo de estudo sobre os informais, né? Não no Rio, mas em São Paulo. E aí levaram uma pesquisadora da FGV, não lembro o nome agora, depois eu posso até passar para vocês, mas a minha preocupação era muito no auxílio emergencial, né? Que era, poxa, o auxílio emergencial você vai acessar via o celular. Será que esse auxílio vai chegar a todo mundo, né? Ou será que vai chegar até quem é pobre, mas quem é extremamente pobre não vai chegar e você vai ter um aumento da desigualdade, né? Então, o estudo dela mostrou que não, chegou igual para todo mundo. Quer dizer, a tecnologia é um meio acessível, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, apesar disso tudo, com os excluídos digitalmente, né? Seja por questão de infraestrutura, quer dizer, quando a gente fala no Rio de Janeiro, tenho certeza aqui que todo mundo em algum momento teve algum probleminha de conexão na internet quando estava fazendo uma reunião, uma aula, uma apresentação, né? Imagina o cara do interior da Amazônia que são 4 horas de barco para chegar na escola, né? Então, você pensar isso em termos de política pública e acessar todo mundo, eu acho que é muito mais difícil, mesmo porque não é só a infraestrutura, você tem o que o professor Wagner falou também, que é preparar o professor, né? Acho que até tinha essa discussão antes, anterior à pandemia, que é com a BNCC, que é o tal do aprender a aprender, habilidades socioemocionais, né? Quer dizer, mas acho que a pandemia acelerou isso tudo. E aí, voltando para aquela pesquisa que a gente fez, realmente, no início, era que o professor não queria fazer de jeito nenhum, que tem que parar a escola, né? Não à toa, diversas redes deram férias, né? Mas não teve jeito, já estamos há 4, 5, 6 meses de pandemia, então as aulas voltaram, os professores já estão mais preparados, né? O Google, por exemplo, ele liberou uma ferramenta dele de ensino, então acho que sim, os professores estão se adaptando e tal, e aí eu tenho uma visão que é como esses alunos, na verdade, estão virando pesquisadores por natureza, o papel do professor
é um pouco mais ser tutor disso, né? Não sei o que o professor Wagner acha, mas é orientar, né? Quais são as boas práticas de pesquisa, mas... cara, eu sou mediador, né? Oi, Wagner. O professor, ele passa a ser o mediador, Roberto. O mediador, perfeito, sabe as palavras. Ele é o mediador para orientar o aluno nesse caminho da pesquisa dele. Isso aí. Agora, só pensando ainda além de infraestrutura, Marcos, tem a infraestrutura, claro, em termos de fornecer internet, né, energia elétrica, essas coisas, mas tem também a condição econômica da família, né? Então, quando você pega uma escola pública, que 85% dos estudantes brasileiros estudam em escolas públicas, nem todo mundo ali tem condição de ter um equipamento, mesmo que seja até um celular, e muitas vezes o que a gente identificou é que tanto nessa pesquisa foi mais pelo professor, né, que há uma divisão do equipamento, quer dizer, uma hora é um equipamento compartilhado na família, quer dizer, uma hora é o professor, outra hora é o filho do professor, outra hora é o cônjuge do professor, né, enfim, é um desafio bem grande. Eu vou dar um exemplo rápido para vocês e depois eu vou passar para a Clarissa. Eu já anotei um negócio aqui, Clarissa. Vai ser punk, hein? Mas antes eu tenho algumas considerações também. Tá, vou deixar aberto para você, não se preocupa não. Vocês me conhecem já. Então, o que acontece? Eu vou só dar um exemplo rápido. Eu estive dando aula agora, eu fui convidado esses dias agora pela Microsoft para dar uma aula chamada Meu Primeiro Site. Tá? Uma aula de HTML e CSS. Não sou um expert em HTML e CSS, mas para fazer o básico e ensinar os alunos a isso é tranquilo. Então, nesse caso, o que acontece? Eu estive vendo, nós ensinamos para alunos carentes. Tá? Então, acontece que durante a minha aula, que teria que ser uma aula com Visual Studio, com bastante ferramenta, fazendo online, fazendo a coisa acontecer, né, na hora, né? Muitos estavam vendo pelo celular. Muitos estavam ouvindo pelo celular. E quando alguns conseguiam ouvir, outros só conseguiam ouvir depois da aula, ou seja, conseguiam ver a aula gravada. Ou seja, não conseguiam interagir durante a aula. Né? Então você vê a dificuldade realmente de certos alunos em ter acesso à tecnologia, a um instrumento para poder fazer aquilo acontecer. E isso está sendo um problema. Talvez agora, nesse momento, o maior desafio da educação é tornar esses alunos digitais. Né? Dar recursos, nem que seja um tablet barato da vida, mas dar recursos para eles, para que eles possam continuar nesse sistema, né? Bom, eu tenho algumas considerações a fazer que eu já vinha me questionando há um tempo sobre todo esse acontecimento se tornou um boom, né? Então foi aquela ruptura, como eu disse anteriormente. Mas a gente tem que pensar que também muitos gestores de escolas tradicionais, falando exclusivamente de escolas particulares, alguns têm uma idade um pouco mais avançada, né? E isso entra também numa questão muito importante, a questão da cultura organizacional. Você está com essa tecnologia entrando de uma maneira inesperada, né? Na verdade, vinha em forma, em passo de lesma, né? Digamos, lesma tem passo, né? Mas mudar a cultura organizacional de uma escola, como que ela vai articular, né? Entra naquela questão que foi dita referente também à aquisição de novos equipamentos e adequação e capacitação profissional. E aí creio eu que você tem que ter
utilizar 3 R's, né? Seria o repensar, o recriar e o reinventar. Você é um profissional que você vem de um tipo de conhecimento adquirido, do nada, isso daí faz você também refletir como você atua profissionalmente. Então, isso também entra naquela questão de como eu devo estar qualificado, né? Para isso, eu preciso repensar, recriar, reinventar, me readaptar a essa nova realidade, né? Então, uma coisa também que quero dizer é que, por exemplo, muitas escolas dessas tradicionais, o aluno chega com o celular e ele não pode utilizar o celular na sala de aula. Claro, né? Ou pode acontecer N situações. Mas creio eu que as escolas, se voltar dessa forma antiga, que eu com certeza não vai ser mais a mesma coisa, provavelmente vão utilizar os celulares dos alunos também como um recurso adicional à pesquisa. Eu, como bibliotecária, eu trabalho com formação e a gente trabalha com muita pesquisa também, né? A questão de fazer buscas, e a gente possui técnicas e habilidades de fazer uma recuperação mais precisa da informação. Eu, como profissional, me vejo também numa situação diferente, porque, de certa maneira, se eu estiver atuando no fronte de pesquisa, eu terei contato diretamente com um usuário através de um serviço de referência remoto, né? Eu vou entender o que o meu cliente quer, assim como eu estou falando contigo agora, e não vai interferir no tipo de informação que eu vou conseguir para essa pessoa, né? Então, essa questão ela é muito importante, porque a educação ela já está mudando, né? Se houver essa retomada da aula de maneira presencial, as crianças, por exemplo, elas terão que ficar num espaço de 1,5 metro entre uma criança e outra. Elas não vão ter recreio, sabe? Elas não podem ter contato, não podem compartilhar o lanche, e isso também interfere no tipo de relação. Como é que eu serei daqui para frente em relação a outras pessoas, né? Será que acabou, então, aquele jeito mais caloroso que a gente de trocar informação, de se abraçar, de se cumprimentar? Então, isso envolve não só uma transformação, uma mudança gigante na questão de educação, dizendo em relação ao ensino, mas também a educação de nós com os outros e nós com nós mesmos, né? Então, fica essa reflexão, que ela é um pouco mais além disso que a gente está discutindo. Tá. Eu vou agora dar uma cutucada rápida aí. Na história, nós sabemos que nós tivemos momentos de mudança, né? Como historiadores, como pesquisadores, né? Sabemos que a história teve momentos de mudança. Clarissa, você acha que os pesquisadores, os profissionais tradicionais, tá? Eles tendem a ser engolidos pelo novo conceito de educação? O que você imagina? Os pesquisadores tradicionais... Os profissionais de forma tradicional. Você acredita? Os resistentes à mudança. Se a gente falar numa pesquisa, vamos supor que eu vá na Biblioteca Nacional fazer uma pesquisa e eu só frequento a Biblioteca Nacional. Uma hipótese, não sei, vamos trabalhar com esse exemplo. Muitos pesquisadores, eles vão presencialmente, até porque eles gostam de manusear um livro mais antigo, né, gostam de ter contato com obras raras, claro, utilizando os materiais de cuidados para manuseio dessas obras, mas muitas obras também encontram-se digitalizadas, né? Você não vai disponibilizar um livro de 1100, 1200 para uma pessoa manusear, não, essa obra está digitalizada. Então, o que eu creio que isso daí só vai, em relação ao trabalho de um bibliotecário, nesse sentido de pesquisar,
para nós bibliotecários isso daí não vai ser, não terá uma interferência. Creio que para o pesquisador ele vai ter um resultado da mesma maneira, né? Ele vai chegar com o problema e a gente vai chegar com a solução. Então, a sua resposta está aqui. Creio eu que é só utilizar realmente a tecnologia ao nosso favor. Wagner, uma coisa bastante interessante, e só lembrar, agora eu vou dar uma parte rápida, antes de a gente continuar rapidinho, vocês podem fazer perguntas entre si, tá? Clarice, se quiser interpelar o Wagner, pode, é só você levantar assim, ó, Wagner, eu queria falar com você, não sei o quê, Roberto, a mesma coisa, e entre vocês podem se intercalar, tá? Se achar uma coisa interessante no que por exemplo, Wagner, no que a Clarissa falou, você pode perguntar direto a ela, tá? Não precisa passar por mim, não. Eu só estou tentando fazer um meio de campo para poder a gente fazer uma coisa dinâmica. A gente já está, eu estou cortando isso, tá? A gente está com 1h10 já de live, né, dessa brincadeira. Você tem uma ideia como tá gostoso a brincadeira. Não, você não pode falar nada, você fica quieto na sua. Ele gosta de falar, cara, ele é um problema. O Wagner conhece ele, sabe como é que ele é, né? É um problema sério. Mas vamos lá, voltando ao assunto. Wagner, é o seguinte, dentro do tema da Clarissa, que eu tentei dar uma cutucada, ela conseguiu ser rapidinho, que eu gostei, é o seguinte, salas de aula. As salas de aula hoje em dia, a gente sabe que as salas de aula são tradicionais. Exclusos grandes centros de ensino, né, gigantescos centros de ensino, as salas de aula são tradicionais. Você acredita que as salas de aula vão ser obrigadas a virar salas de aula multimídia? Ou seja, as salas de aula vão ter que ter recursos de vídeo, vão ter que ter recursos para aqueles alunos que, por exemplo, você vai ter uma aula meio presencial, meio vídeo. Você acredita nisso? Marcos, eu não vou te dizer que a gente vai ter que ter uma sala de aula multimídia, porque eu vou te ser bem honesto, eu acho que hoje muitas escolas já possuem essa sala meio multimídia, né? É difícil você encontrar uma escola que não tenha recursos de multimídia, de gravações, ou de vídeo, data show, nada disso. Mas eu te digo que as salas de aulas vão ter que ser aplicadas para dentro do ensino híbrido e mudar a estrutura do que a gente chama hoje de sala de aula. Esse método tradicional vai ter que mudar, sim. Porque no caso que eu estava pensando é o seguinte, a sala de aula vai ser obrigada a transmitir vídeo também, né? Você não vai só mais gravar, você vai ser obrigado a transmitir. Então, eu acho que a questão da transmissão ela não é um grande problema para as instituições, né? Mas eu acho que esse método de arrumação de sala de aula tradicional, carteira uma do lado da outra, uma atrás da outra, isso sim tem que mudar, né? E aí a gente lançar a questão do ensino híbrido, de sala de mesa redonda, onde os alunos debatem um com o outro na questão do projeto, onde, como o Roberto falou, né, anteriormente, o professor vai ser o mediador daquela discussão, daquele projeto, daquele debate. A sala de aula, não só voltado para essa questão multimídia, mas a questão comportamental vai ter que mudar. Como a Clarissa bem lembrou, né, que o comportamento, o modo comportamental do brasileiro, ele vai ter que alterar, né? Lembrar que, por exemplo, você parar para pensar, por que o Japão se deu tão bem nessa pandemia? O modo comportamental do japonês é o não me toque, né? É o cumprimento à distância, né? O modo latino, normalmente, é aquele cumprimento mais efusivo, abraço, beijo, não sei o quê, então é um cumprimento mais próximo, né? Então, esse tipo de comportamento é uma coisa cultural, né? A gente sabe que é uma coisa que a gente, mesmo nos dias atuais, é uma coisa que está sendo mudada à força. Mas, mesmo assim, ainda é complicado você fazer essa mudança, né? Então, quando eu fiz essa alfinetada da sala de aula multimídia, é porque eu sei o seguinte, vai acontecer casos de, por exemplo, tem crianças que correm risco. São crianças de risco, por exemplo. Tá? E essas pessoas, elas vão ter que ter uma interatividade com a sala, elas vão ter que se sentir dentro de sala. Sim. Sobre isso não tem como fugir, Marcos. Isso aí é uma obrigatoriedade, vai ter que ter, né? Isso vai passar a ser, ou já é, uma obrigação quando o ensino voltar. Isso não tem como fugir. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, não adianta eu ter essa interatividade, né,
colocar a câmera, filmar para o cara que está em casa, aquela aula daquele professor, desse método tradicional. Sim. Então não adianta, a gente tem que mudar isso, né? É trazer essa tecnologia, esse novo modelo de sala de aula, né? Essa aula multimídia, mas para dentro dos padrões modernos. Eu acho que a Thalys quer te fazer uma pergunta, Wagner. Eu até queria falar que, por exemplo, a gente agora vai aprender mais a ouvir e falar, né? Por exemplo, a gente está aqui debatendo uma temática bem interessante, onde eu paro para ouvir o professor Wagner, eu paro para ouvir o Roberto, eu paro para ouvir o Marcos, né? Você ter atenção, você se desconectar daquilo que você está fazendo para prestar atenção no que o outro está falando, né? Era isso que eu queria colocar. Tinha mais alguma outra coisa, mas depois volta. Eu queria dar um exemplo também da área de ciência de dados, né? Que vocês estão falando aí. Então, o ouvir, o escutar, que a Clarissa falou, é habilidades socioemocionais, né? Aquele Big Five. O professor Marcos também falando em comportamental, né? Então, assim, o que acontece, assim, cara? Eu, quando já revelei um pouco a minha idade, quando eu falei junto contigo da BBS, do prompt lá da Microsoft, né? Mas, cara, eu sou da geração da escola tradicional. A gente fez faculdade, mestrado, MBA, né? Tem que ter lá o certificado, mas o fato é que na área de ciência de dados hoje, isso não é mais importante. Você não faz mais currículo, né? O seu currículo é uma conta no GitHub. Conheço pessoas, por exemplo, que não fizeram MBA. Já ouvi relatos de grandes cientistas de dados que nem faculdade têm, mas aprenderam a aprender, né? Então, é uma galera montando o seu próprio currículo, ouvindo esses tutores, né? Esse professor Wagner tinha falado um termo que eu esqueci, como é que é, professor? Mediador. Mediadores, né? Então, os professores como mediadores e ensinando, quer dizer, aí eu acho que o grande desafio disso tudo, né? Que eu penso assim, olhando a carreira de ciência de dados, o que importa muito para a gente é colaboração, né? Então a gente tem que ter colaboração. Então, eu acho que aí fica um desafio para os professores, né, Wagner? Não sei como é que você vê isso, mas como trabalhar essa parte de colaboração, essas habilidades socioemocionais, ao mesmo tempo que a tecnologia e você está à distância, não está em casa, quer dizer, não tá na escola, né? Não está na sala de aula junto. Então, como é que você vê essa parte? Então, Roberto, assim, o que eu vou falar para você agora dói até o meu coração em falar isso. E eu sei que quando isso for pro ar, vai gerar uma confusão. Eu acho que vai ter de gente me xingando, mas vai ser a realidade. A educação vai ter um marco depois dessa pandemia. Porque o que acontece, Roberto? Existe um ditado, e é muito certo isso, que é o seguinte: nós, professores, ensinamos da maneira que a gente aprende. Então, os professores mestres das universidades, que formam profissionais da educação, eles ensinam exatamente do modo que ele aprendeu. E como é que ele aprendeu? No modo tradicional. A gente ainda tem aquele professor senhorzinho na universidade. E com essa pandemia, trouxe uma revolução e de novos profissionais para assumir a vaga, porque esses profissionais tradicionais não souberam lidar com essa tecnologia. E aí eu acredito que esses profissionais novos que tiveram um aprendizado diferente vai começar a mudar o modo que ensina. Porque a gente tem muito medo do novo, né?
Então, o que é novo a gente tem medo. Então, esse é o grande problema que eu vejo. É que a gente tem medo de mudar e mantém aquele metodologia tradicional. E aí a gente hoje está com crianças e estudantes, jovens, adolescentes, com problemas emocionais muito grandes, né? Nunca foi tão importante o trabalho de um psicólogo dentro de uma instituição de ensino, né? Nós, pelo menos na instituição que eu trabalho, temos um trabalho excelente que ajuda muito, que é nosso parceiro. Eu não sei quem já ouviu falar, que é a Escola da Inteligência, do Dr. Augusto Cury, que ajuda e trabalha essas emoções, né? Porque nós temos hoje crianças e jovens que perderam o conceito de que é família, né? Os pais não estão sabendo lidar com isso, e isso tudo sobrecarrega quem? Cai na responsabilidade de quem? Da escola, do professor. Então, é um conceito muito grande para que nós possamos manter essa metodologia de aprendizado tradicional ainda. Então, sim, o problema emocional é muito grande e não adianta apenas aplicar a educação sem cuidar desse conceito emocional. As coisas precisam andar juntas, né? São paralelos. Então, quando a gente fala da educação multidisciplinar, né, da educação híbrida, é juntar esse relacionamento. É o professor de matemática dar aula junto com o professor de física, é o professor de humanas trabalhar com o psicólogo do lado e ambos trabalharem junto com esse aluno, entendendo como é que é o aprendizado desse aluno, porque cada um aprende de forma diferente. Não tem mais como um professor colocar lá no quadro e começar a explicar e achar que todo mundo vai entender a matéria, sendo que cada ser humano é diferente do outro. Cada um aprende de método diferente. Não, é perfeito. Eu acho que... não sei se Clarissa tem algum ponto a falar sobre isso aí, né? O que você acha, Clarissa? Não, eu acho que realmente em relação até... Vou aproveitar e vou perguntar também para o Roberto, em relação à pesquisa que ele fez com o Instituto Península. Por exemplo, eu trabalho numa escola também, né, e eu observei que os professores, quando iniciaram essa pandemia, até também fica aberta para o professor Wagner também, se ele quiser responder, tá? Referente que quando começou e houve a interrupção das aulas presenciais e os professores tiveram que se adequar a essa nova realidade, muitos ficaram muito tensos, né? Aquela questão do inesperado e do novo, né? Poxa, aconteceu, como que eu vou me programar para dar aula? Muitos não sabiam utilizar Zoom, Meets, enfim, essas plataformas de reunião para dar aula. Os desafios, né, eu percebo assim, muitos professores dando aula, mas caiu um aluno, ou o pai entrou e sem querer, e a questão dessa relação de apreensão do professor em relação a essa nova realidade, né? E percebi que muitos deles, por exemplo, quem tinha um conhecimento um pouco mais aprofundado dessas ferramentas, eles começaram a criar manuais com tutoriais para os seus colegas professores estarem atuando e conseguirem, né, dar a sua aula. Então, eu queria entender, tanto na realidade do professor Wagner, e também como é que foi para o Roberto elaborar essa pesquisa e qual foi o resultado que essa primeira etapa da pesquisa teve em relação a esse assunto, em relação a essa adaptação. Se foi difícil, não foi? Em quanto tempo eles conseguiram aprender essa nova linguagem? Roberto, primeiro. Então, assim, te respondendo, essa pesquisa, ela tá pública. Se alguém quiser conhecer um pouco mais, é só digitar lá no Google, sentimento e percepção dos professores na pandemia, do Instituto Península. Mas, assim, o que aconteceu? Na primeira onda, né, na primeira pesquisa, na primeira etapa, a gente
detectou logo o professor com ansiedade, né, com muita preocupação, perdido, quer dizer, acho que foi um choque para ele, não só como professor e tem que dar aula e como vai ser meu emprego e como é que eu me preparo, né, mas também com a preocupação com a família. Então teve muito assim preocupação, não posso sair de casa, tenho idoso em casa, ou tenho grupo de risco, então e também juntando com não sei utilizar ferramentas, não me sinto apto, não sei mexer, então foi um choque assim enorme, né? E aí o que você vai vendo ao longo das ondas é que o professor deixa de se preocupar tanto com ele, né? A preocupação dele agora é um pouco como é que vai ser o retorno na sala de aula. Ele ainda tem uma preocupação maior com a família e tal, mas ele já se sente apto com as questões de tecnologia. Quer dizer, ele viu que você fazer uma aula à distância assim, não era aquele bicho de 7 cabeças, né? Que era uma coisa viável. Então eles agora já teve essa mudança de paradigma, de que a tecnologia agora é uma ferramenta aliada de aprendizado, né? Agora, isso foi uma pesquisa com professores do Brasil inteiro e tal, mas é aquilo, né? A gente é muito né? Quantitativo, e aí acho que é por isso que é bom o professor Wagner também complementar, né? Ouvir um pouco na prática esse sentimento. A gente, lá na nossa instituição, a gente realmente, no início aí, nós, professores que eram mais atenados, gravamos vários vídeos explicando como é que utilizava a ferramenta, como gravava a aula pelo PowerPoint, como você poderia produzir a aula no PowerPoint, que era uma ferramenta mais fácil para eles lidarem. E assim, e como a gente já era uma escola tecnológica, foi mais fácil para eles, para quem não era tecnológico, tinha essa dificuldade de pegar. Mas vou te dizer uma coisa, não está sendo fácil, por mais que o professor tenha pego essa expertise, mas o trabalho em si dessa produção, né, ele é muito mais pesado do que em sala de aula, né? Você acaba dando aula 24 horas, porque o aluno acaba falando com você 24 horas, eu recebo mensagem, estou recebendo falando com vocês, mas estou recebendo mensagem de aluno agora, né, sábado, 8h30 da noite. Então, assim, você acaba ficando antenado 24 horas. E eu vou te dizer uma coisa, eu não sei como é que a gente vai fazer isso, mas é um alerta que eu estou deixando para todo mundo. Eu não sei nem se o Roberto tem essa pesquisa. Se não tem, eu acho, Roberto, sendo interessante vocês fazerem uma pesquisa sobre isso. Mas nós vamos ter uma grande quantidade, quando tudo isso passar, de professores doentes, né? Professores doentes psicologicamente falando, professores doentes mentalmente, fisicamente, porque está sendo uma pegada muito violenta para todos os professores. Nós já temos muito caindo doente, com depressão, com uma série de doenças psicológicas, porque ele acaba sendo um amparo para todo mundo, para a família do aluno, para o aluno, para a sua família, ele tendo que trabalhar, tendo que dar aula, tendo que fazer vídeo, produção, não está sendo fácil, principalmente para aquele profissional que não estava antenado com a tecnologia. E ele começou a ver ele, nossa, eu estou fora do mundo, né? Caiu a realidade para ele. E aí, não sei se o Roberto tem essa pesquisa de identidade de profissional de educação que está ficando doente, com depressão, com doenças, né, psicológicas, mas talvez seja até uma pesquisa legal para se fazer. Tem alguns estudos que mostram isso, que o absenteísmo do professor é enorme, né? Porque é uma profissão de carga emocional muito intensa. Então, de fato, já tinha isso até antes da pandemia, né? Eu acho que é legal essa sua dica e a gente tentar observar como é que vai ser o
o pós-pandemia, né, o quanto que isso vai aumentar e se intensificar. Clarissa, tem alguma consideração aí? Eu acho que nessa questão toda aí também, duas considerações também importantes sobre o uso dessas tecnologias. Primeira seria o bom senso, né, da pessoa, né, do aluno em relação ao professor, né, o espaço, né, porque eu tenho acesso, uma acessibilidade maior ao professor, eu tenho que saber que o meu direito termina onde começa o do outro, né. A questão também de etiqueta na internet, né, é uma questão importante também, de que forma eu devo me apresentar, me conduzir em sala de aula remota. E também a questão de... Não é porque eu estou trabalhando de casa que eu vou trabalhar menos. Isso é uma coisa que as pessoas se enganam muito. Essa nova condição que a gente se encontra, ela também está quebrando barreiras no sentido de que as pessoas não estão mais querendo também trabalhar 8 horas direto dentro de uma empresa, né? Por quê? Porque ela acha que é melhor ela gerir o seu próprio tempo, conduzir de que forma que vai ser melhor para que ela não se prejudique, não prejudique seu lado psicológico e em contrapartida faça com que sua produtividade aumente, né? Tendo, por exemplo, eu posso trabalhar 8, 10, 16 horas dentro de casa, mas, poxa, a cada 5, 10 minutos eu faço um intervalo, olho uma notícia, deixar as coisas mais leves. Né? Eu queria fazer uma pergunta para você, Clarissa. Porque, assim, a gente que é cientista de dados, né, trabalha na área de TI, o Marcos deve saber muito bem, a gente gera muita informação, né, Marcos? É documento, é arquivo, e roda script, quer dizer... Bota informação uma loucura, nisso. Né? Eu estou pensando agora também que o professor é um profissional que produz muita informação, né? E, enfim, ele tem que gerir muitos documentos, né? Preparação de aula. Eu queria saber, assim, com o olhar de quem trabalha com isso, ou se você podia passar algumas dicas, tanto para os professores quanto para a gente, de... boas práticas, né, do quanto que organizar essas documentações podem diminuir o trabalho, né, acelerar a busca de documentos, tanto para a produção de aula quanto para a gente. Bom, essa questão da informação ela ser trabalhada, acontece uma questão bem interessante. Geralmente, as pessoas, elas possuem um documento, né, gerou um documento, possuem um documento e nomeiam da maneira que acha ser interessante, né? Então, vamos supor que eu, dentro de uma escola, eu posso nomear um arquivo de acordo com as regras, se houver regras de manuseio, um manual de como essa documentação deve estar atribuída, nomeada, né? Então, entra a questão de padronização. A pessoa, para organizar esse tipo de documentação, ela tem que ter uma padronização, né? O que seria padronizar? Estabelecer, ela vai entrar, vai criar uma pasta com de forma mais genérica e vai nomear por data ou por assunto, de que forma ela vai fazer? Estabeleceu um melhor tipo que para cada pessoa, né, falando agora em indivíduo, não em instituição, né, cada pessoa ela tem um tipo de didática que convém para ela, né? Ela pensa, eu não penso igual o professor Wagner, ao Marcos e ao Roberto. Eu penso de um jeito, penso do outro. Então, se esse documento estiver acessível para todos, a escola ou a empresa, enfim, deve pensar num tipo de metodologia para que essa informação não seja perdida,
né? Então entra muito essa questão de como eu vou organizar o conhecimento desse conteúdo gerado, né? Seja em qualquer formato, ou escrito ou por vídeo. Eu tenho que estabelecer critérios e padronizar esses documentos para que na hora que eu vá elaborar uma prova, eu consiga recuperar aquela informação e passar e elaborar aquele conteúdo com base naquilo que já foi dado anteriormente. Então, essa questão de padronizar, né, é um pouco complexo dizer, dar algumas dicas, né? As dicas seria aí do mais genérico para o mais específico, né? O que é? Pegar uma área de assunto e esmiuçando e elaborando. Agora, aí tem que pensar de que forma isso seria aplicado, né? Se for um conteúdo onde todos possuam acesso, é importante que a escola faça um tipo de padronização desse tipo de documento para que não seja perdido e para que, se houver a saída de um funcionário ou de um professor, o que entre no lugar saiba onde está esse documento que foi gerado, esse conteúdo gerado. Não sei se eu te respondi. Eu acho que foi uma resposta bastante interessante. Wagner, tem alguma coisa a falar sobre isso? Tem algum dado sobre isso a mais que possa ampliar um pouquinho? Assim, como é que eu faço na questão das aulas, né? Como até o Roberto falou, da questão da dica. Eu, assim, todo professor ele tem o seu plano de aula, né? O seu plano de curso. Né, que a gente preenche esse plano de aula e ali está no plano de aula as aulas que a gente deve dar dentro daquele conteúdo dia a dia, semana a semana, mês a mês, durante o ano inteiro. Então eu já tenho mais ou menos em mente o que eu vou dar, por exemplo, no bimestre. Né? E aí eu tento fazer no caso dos vídeos, fazer meus vídeos, né, elaborar a minha aula dentro daquele plano. Logicamente que aquele plano ele você pode alterar ele, né, mas a base dele você já tem pronta, e aí você alterar uma coisa ou outra é muito mais fácil, né? Então, assim, tentar antecipar o máximo para você não ter uma sobrecarga de trabalhos. Então, eu sei que na semana que vem eu tenho que dar aula, por exemplo, de sistemas operacionais. Então, dentro disso, eu estou, por exemplo, no sábado, é por isso que eu estou falando, a gente não tem mais dia, não tem hora. Eu vou lá e gravo já minhas aulas se eu puder gravar de sistema operacional, da outra semana, sobre o funcionamento interno e assim por diante, eu posso já, dentro de um sábado, tentar gravar umas 3, 4 aulas para soltar para o meu aluno, e aí já vai estar bem adiantado, né? Fazer um arquivo de banco de dados de aulas já gravadas mesmo, de material, e reservar aquilo ali, mais ou menos do jeito que eu trabalho. Gente, nosso papo foi bom, estendemos bastante, eu acho que conseguimos chegar, né, a grandes ideias, conseguimos chegar a fazer com que as pessoas que estão assistindo a gente pensem, né, tanto concordem conosco ou discordem, mas é importante fazer com que as pessoas pensem, né? Eu acho que o principal momento da educação é fomentar cultura, fomentar conhecimento. E no momento que você põe aquele dadozinho, né, a mais para que a pessoa pare para pensar, importa bastante, tá? A gente vamos fechar nossa conversa. Eu vou abrir um pouquinho para cada um de vocês dar as suas considerações finais, tá? Agradecer novamente a presença de todos. Isso é raro a gente ter pessoas com uma diversidade de conhecimento, de culturas dentro de uma mesma live ou dentro de um mesmo bate-papo, né? Isso ajuda muito a que a gente possa fluir de uma forma tão rica quanto nós fluímos na nossa conversa aqui hoje. Vou deixar as considerações finais então primeiro para o Roberto, depois o Wagner, por último a Clarissa, e a gente fecha aqui a nossa conversa de hoje. Roberto, por favor, suas considerações finais.
Eu queria agradecer o convite, né, por estar aqui com pessoas de habilidades tão diferentes, e a gente fica no mundo dos dados, né, é bom ouvir um pouco o que as outras pessoas de outras áreas têm a dizer. E eu queria só reforçar com uma frase que você disse, Marcos, que a tecnologia não é a solução de tudo, né, mas ela está aí para ajudar, e basta a gente saber como utilizá-la para o bem. Essa é a minha mensagem aí para o final. Obrigado. Wagner, sua consideração final. Queria agradecer a oportunidade. Eu acho que esses eventos, como a Rio Info está fazendo, é super importante. A gente debater educação. Eu acho que a educação só vai para frente quando a gente cria eventos e debates desse nível. Eu acho que todos têm a ganhar, né? E queria, se puder aí, deixar o meu contato, caso alguém queira tirar alguma dúvida. Vai aparecer aí embaixo no seu vídeo aí, pode ter certeza. Tá, temos provas agora aí de concurso voltando, querendo dica, né, preparação para concurso, dica de como se preparar para fazer uma boa prova, se preparar até psicologicamente. Pode estar entrando em contato, vai ser um prazer poder ajudar, poder estar colaborando para o crescimento da educação. O e-mail é wagnertalarico@gmail.com. wagnertalarico@gmail.com. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Larissa, agora é contigo. Suas considerações finais. Bom, eu como bibliotecária, antes de tudo, eu queria agradecer o convite, muito obrigada pelo evento, também muito interessante essa discussão que nós tivemos. Agora, eu como bibliotecária, gostaria de dizer que a gente tem a tecnologia a nosso favor, mas que a gente também não pode deixar não podemos esquecer de ler os livros, né? Seja em meio físico ou digital, eles estão aí também para agregar mais conhecimento e também praticar a escrita, né? Eu particularmente gosto muito de escrever, né? Escrevo crônicas para um jornal também, eu não mencionei isso. E estou à disposição para tirar qualquer dúvida, para colaborar com conhecimento, com pesquisa, com elaboração de qualquer coisa, estamos aí, tá? E é isso aí, obrigada. Tá, a gente agradece novamente a todos, né, o tempo que nós tivemos aqui, o tempo acho que foi bastante proveitoso, tá? Fico agradecido mesmo pela quantidade e a forma enriquecida do nosso debate, tá? Até uma próxima, Rio Info 2020, canal Quem Sabe. Mais uma vez, obrigado a todos. Ficamos por aqui. Tchau. Até uma próxima, senhores. Bye.